Neste vídeo vamos falar sobre fontes de financiamento, uma matéria de finanças empresariais. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Vamos falar sobre uma fonte de financiamento que as empresas poderão eventualmente utilizar, o chamado leaseback. É uma matéria que desenvolvemos especialmente em dois cursos da Certform. O Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Mas para ter acesso aos vários cursos que atualmente desenvolvemos na Certform, todas as informações sobre os cursos, pode consultar o site da Certform. Em certform.pt, em e-learning live streaming, tem acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Através da Forma e-learning, uma plataforma de e-learning que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer curso e-learning, a partir do momento em que faz a sua inscrição, pode imediatamente começar o seu percurso formativo e fazer a formação ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Na modalidade live streaming, nesta forma de apresentar a formação, os cursos são através de sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E estas formações em live streaming, elas têm uma data de início. Para consultar as datas de início das próximas formações, pode, na parte da frente do site, na página inicial do site da Certform, encontra o calendário de formação. O calendário do presente mês e futuro, que nós temos já com datas definidas, as próximas ações que vão iniciar. São as formações em live streaming ou em tempo real. Ou seja, pode fazer estes cursos a partir de qualquer parte do mundo, seja em e-learning, seja live streaming. Os cursos da Certform são cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho, para que lhe possam dar as ferramentas, os conhecimentos, as habilidades, as competências para enfrentar os desafios profissionais com uma preparação adequada e assim vencer na sua carreira profissional. Vamos então falar sobre leaseback. O que é o leaseback? O leaseback é uma forma, é uma ferramenta de financiamento, é uma fonte de financiamento das empresas. As empresas precisam de financiar os seus ativos, ou seja, as empresas financiam o seu ativo ou através dos seus capitais próprios ou através dos seus capitais alheios ou do passivo. Sabemos que no balanço o ativo é igual ao capital próprio mais o capital alheio. A equação fundamental. Um aumento do ativo, ele vai ser acompanhado por um aumento do capital próprio e ou um aumento do capital alheio. O capital alheio, ele por sua vez pode ser remunerado, ou seja, aquele passivo que vai vencer juros, ou não remunerado, aquele que não vence juros. Se nós pedirmos um empréstimo ao banco, vamos entrar em financiamentos obtidos e vence juros, com certeza. Já a dívida aos fornecedores, um passivo corrente de curto prazo, em princípio não vai vencer juros e, portanto, trata-se de um capital alheio não remunerado. Ambos são fontes de financiamento da empresa. O leaseback é uma fonte de financiamento que vem do capital alheio, do passivo.
E concretamente vai ser remunerado porque vai vencer juros. Mas o que é que significa o leaseback? O leaseback significa que a nossa empresa vai vender um ativo, por exemplo, um edifício, e após a venda vai estabelecer um contrato de locação, que pode ser uma locação operacional ou uma locação financeira. Vejamos o seguinte esquema para compreendermos melhor esta operação. No leaseback, a nossa empresa ela possui um determinado ativo, um edifício, um imóvel, um armazém, e a nossa empresa vai proceder à venda deste mesmo imóvel por um determinado valor, um valor de mercado, um justo valor. E claro, vende-o a uma determinada entidade, vamos considerar que é uma sociedade de leasing, e essa mesma sociedade de leasing paga à nossa empresa o respectivo valor, o que representa um encaixe financeiro, um inflow para a nossa empresa. Por sua vez, é estabelecido um contrato de locação. A nossa empresa e a sociedade de leasing estabelecem um contrato de locação. E a partir daí, a nossa empresa, que continua a usar o edifício, vai, a partir de então, pagar uma prestação à entidade, à locadora. Uma prestação com uma determinada periodicidade e ao longo de um determinado tempo. Esta operação denomina-se por leaseback. É uma venda seguida de locação. As locações, elas estão contempladas na norma contabilística e de relato financeiro 9, a qual determina que as locações podem ser locações operacionais ou locações financeiras. Vamos então agora fazer uma explicação desta operação em 5 pontos. O primeiro ponto, a definição de leaseback. O leaseback é um caso particular de locação onde coincidem as figuras do fornecedor e do locatário, ou seja, um bem é adquirido pela sociedade de locação financeira para ser objeto de um contrato de locação entre esta e o próprio fornecedor ou transmitente do bem. Aquilo que acabei de explicar nesta figura. A nossa empresa vai vender um determinado bem, eu aqui exemplifiquei um imóvel, a uma sociedade de leasing, que por sua vez vai estabelecer connosco um contrato de locação, sendo que nós passamos a ser o locatário e vamos pagar uma renda a este mesmo locador. O leaseback pode constituir uma forma de financiamento alternativa para empresas com dificuldades de obtenção de crédito adicional, ou um meio de obter condições de financiamento favorável, pois o risco para a instituição financeira é menor e evita a necessidade de constituir garantias reais. Nada melhor do que a garantia do próprio imóvel. O imóvel é a garantia deste contrato. No circuito contratual do leaseback intervêm duas partes. O locador, que paga ao locatário o valor de mercado do bem, o chamado justo valor. O locador, que vai pagar ao locatário o respectivo valor do imóvel, neste sentido, e o locatário que passa a pagar as rendas ao locador. O locatário que passa a pagar as rendas ao locador. Por outras palavras, na modalidade leasing denominada leaseback, o locatário, a empresa, o arrendatário, é detentor de um determinado ativo que vende ao locador, a sociedade de leasing, locador, o arrendador, por um determinado valor. Efetuada a operação de venda, é estabelecido um contrato de leasing, ou um contrato de locação, ficando o locatário a pagar ao locador uma determinada prestação durante um período pré-estabelecido, podendo, no final da operação, exercer
opção de compra sobre o bem e pelo chamado valor residual. O quarto ponto que eu quero referir é um exemplo de leaseback. Vamos imaginar a empresa XYZ Limitada que apresenta dificuldades financeiras, fruto do endividamento de curto prazo que atualmente detém. Pretendia assim contrair um empréstimo com um prazo mais dilatado que lhe permita liquidar todos os compromissos financeiros assumidos, bancários e a fornecedores, e obter ainda algum fundo de maneio para implementar um projeto que é considerado muito rentável. Bom, a empresa vai então fazer o seguinte mecanismo. Para o efeito, contratou uma sociedade de leasing, tendo efetuado uma operação de leaseback que consiste nos seguintes passos. Venda do armazém da fábrica pelo valor de 1 milhão de euros, por exemplo, à sociedade de leasing. Com este valor, a empresa vai conseguir liquidar as suas dívidas atuais aos fornecedores e aos bancos e concentra agora a dívida na sociedade de leasing, no locador. O prazo de pagamento montante contratualizado é, a título exemplificativo, 12 anos, muito superior ao que detinha inicialmente, para as dívidas que teria de pagar, mais rapidamente, claro. E durante a vida do contrato, continua sempre a laborar no mesmo edifício. A empresa não saiu deste edifício. Alteraram-se as condições contratuais, mas a empresa não teve de sair do imóvel do edifício onde desenvolve a sua atividade. Após o pagamento de todas as dívidas, ainda ficou com dinheiro para efetuar o investimento pretendido e no final da vida do contrato voltou a comprar o edifício, ou seja, exerceu a opção pela compra, no fundo, no edifício de onde nunca saiu. E comprou novamente à sociedade leasing locador pelo chamado valor residual do contrato. Ou seja, podemos também apresentar este esquema onde nós temos uma propriedade. Essa propriedade, ela para a empresa é um ativo fixo, um ativo corrente, neste caso um imóvel, ao qual vendemos à entidade financeira, que por sua vez nos faz um pagamento pelo seu justo valor. E do ponto de vista da nossa empresa, nós obtemos um valor, o qual vamos disponibilizar para a nossa atividade, pagamento a fornecedores, compra de mercadorias, investimentos que vamos fazer, ou seja, tanto para a atividade operacional como para a atividade de investimento, vai ser utilizada, mas é feito um contrato de leasing, passamos a pagar uma renda ao investidor, ou neste caso à locadora financeira, e esta é uma operação denominada por leaseback. O leaseback é assim este esquema que acabei agora de explicar. Qual é o tratamento contabilístico a dar ao excesso resultante do produto de venda sobre a quantia escriturada do ativo, no caso de uma transação de venda seguida de locação financeira? Ou seja, qual é o tratamento contabilístico que nós vamos dar a um eventual produto de venda que resulta desta locação? Bom, relativamente aos aspectos contabilísticos do leaseback, é importante nós consultarmos a norma contabilística e de relato financeiro 9. É na norma contabilística e de relato financeiro número 9 que nós encontramos resposta às questões do reconhecimento. E aqui temos os parágrafos 44 a 47 que nos dão resposta a esta matéria. Diz-nos o parágrafo 44 que numa transação de venda seguida de locação, parágrafo 44 da norma contabilística e relato financeiro número 9,
Numa transação de venda seguida de locação, ou seja, o denominado leaseback, o pagamento da locação e o preço de venda são geralmente interdependentes por serem negociados, digamos que, num pacote. O tratamento contabilístico de uma transação de venda seguida de locação depende do tipo de locação envolvido. Ou seja, vai depender se se trata de uma locação financeira ou se se trata de uma locação operacional. Se uma transação de venda seguida de locação resultar numa locação financeira, eu agora estou a ler o parágrafo 45 da norma de contabilidade 9, qualquer excesso do provento da venda sobre a quantia escriturada não deve ser imediatamente reconhecido como um rendimento pelo vendedor locatário, mas sim diferido e amortizado durante o prazo de locação. Vamos então ter de reconhecer um diferimento ao longo do prazo. Se a venda seguida de locação resultar numa locação financeira, a transação é um meio pelo qual o locador proporciona meios financeiros ao locatário, como o ativo como garantia. Por esta razão, não é apropriado considerar como rendimento um excesso do produto da venda sobre a quantia escriturada. Tal excesso é diferido e amortizado durante o prazo de locação. Isto nas locações financeiras. A norma 9, no seu parágrafo 47, estabelece ainda que se uma transação de venda seguida de locação, ou seja, se o leaseback resultar, mas numa locação operacional, e for claro que a transação é estabelecida pelo justo valor, qualquer lucro ou perda deve ser imediatamente reconhecido. Portanto, são formas diferentes de tratar a matéria, caso se trate de uma locação financeira ou uma locação operacional. Aqui no canal do YouTube, eu tenho um vídeo que distingue aquilo que é uma locação financeira de uma locação operacional. É uma questão, caso pretenda, de visualizar esse vídeo para conhecer aquilo que diferencia, o que distingue as chamadas locações operacionais de locações financeiras. Ainda sobre esta matéria, como eu referi, o tratamento contabilístico está previsto na norma 9 e consta dos seus parágrafos 45 a 47. No caso de ser uma locação financeira, não deve ser imediatamente reconhecido como rendimento pelo vendedor ou locatário, mas sim diferido e amortizado durante o prazo de locação. Ou seja, esse excesso deve depois ser reconhecido como um rendimento ao longo do prazo de locação, sendo apropriada para relevar essa realidade a conta 282, que são os diferimentos, rendimentos a reconhecer numa base sistemática ao longo do período da vida deste mesmo contrato, ao longo do prazo da locação. Fizemos então uma referência àquilo que é a chamada venda seguida de locação, ou o denominado leaseback. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.